E com a palavra neste momento, o vereador professor Alberto. Falar por último, ou por derradeiro, sempre é interessante porque você tem uma visão panorâmica de tudo que foi compartilhado. Porém, já não tem muitas coisas para dizer, especialmente depois de ouvirmos o vereador Carmo, o vereador Gustavo Peta. O Carmo, que é um vereador que lida muito com a população na área farmacêutica, Então, tem uma facilidade enorme de se expressar como comerciante que é. E o Gustavo Peta, que foi um grande líder estudantil, então também tem muita coisa a compartilhar, pensamentos interessantes, reflexões extremamente relevantes. E o advogado, Dr. Cirilo, que, sem dúvida alguma, é agradável a gente ouvir a maneira sábia de colocar as palavras. Mas eu rapidamente quero fazer uma reflexão. Fiz ontem, utilizando essa tribuna na sessão, sobre a necessidade de nós repensarmos o nosso país, tendo como elemento focal e principal a figura do professor. Eu sempre digo que eu estou vereador, eu sou professor, eu gosto de ser professor, gosto tanto de professor que casei com uma professora, Minha professora, minha esposa, a professora Eliana Renata, que é a professora do Colégio Politécnico, está aqui conosco, e na minha casa todo mundo virou professor, veja, então a gente foi criado no ambiente, graças a pessoas como Dona Judite, que cria métodos, referências que inspiram os seus alunos. E eu, observando a fala dos vereadores, eu percebi que, de alguma maneira, há uma essência, há uma simetria em todas as falas, da necessidade de valorizarmos esse profissional da educação, que marca a alma dos seus alunos. Todos nós, todas as profissões tiveram um professor, tiveram a mão de um educador. E realmente um dia como esse, dia 15 de outubro, é importante nós, como poder legislativo, acolhermos na casa do povo e homenagear, ainda que seja uma homenagem. Reconhecemos que tem mais simbolismo nisso, porém é uma maneira de estarmos valorizando, sim, o professor, essas pessoas que compartilham saber, que é o maior tesouro, A gente não deixa muita coisa depois que a gente parte, mas o conhecimento, essa referência, isso é algo extraordinário que a gente deixa como o maior monumento. Eu estava pensando, vereador Dr. Cirilo, na sua fala. Eu também tenho 2 filhas, já escrevi um livro e plantei uma tamareira que eu trouxe uma sementinha de Israel e pus lá na praça, aqui mesmo, aqui no Jardim Novo José, está enorme. Então eu gostei da sua fala, eu me senti bastante realizado na sua fala, Realmente, são coisas pequenas, mas que traz felicidade para o ser humano. E nesse dia, como já foi dito, são 8 professores que são homenageados nessa noite. Professor Rogério, professora Judite, professor Paulo, professor Aloísio, professora Ivonete, professor Assis, professor Durvalino e a professora Prete. Eu apresentei aqui o nome de 2 pessoas que eu também admiro e tenho um carinho especial. A professora Prete, que há tempos tive o privilégio de conhecê-la,
no trabalho da escola estadual. Minha esposa também trabalhando, jovenzinha ainda, minha esposa estava no início da carreira e já conheceu a professora Prete, que viu nela também que havia potencial e ajudou. Então foi uma referência para o início do ministério, do magistério da minha esposa. E a professora Prete desenvolveu um trabalho bastante importante naquela região, Jardim Santa Bárbara, Padre Anchieta, aquela região. Ela foi diretora de um colégio ali naquela região. Depois, ela tornou-se a coordenadora pedagógica do Colégio Politécnico Bento Quirino, onde milhares de alunos passaram e passam ainda. E hoje é a diretora do Colégio Politécnico Bento Quirino. Seu marido, também professor de geografia do mesmo colégio. E um trabalho que ela faz de coração. A Prete é aquele... Bom, isso a gente vê nos professores, né? Os professores colocam o coração. Por isso que torna-se realmente uma profissão diferenciada. Não é como um funcionário, que isso não é uma crítica, a gente reconhece as muitas responsabilidades, mas que acaba ali. O professor leva para casa. É interessante, né? O professor, onde ele está pensando como ele pode contribuir para a aprendizagem do seu aluno, né? O professor, todo o tempo ele é professor. Ele não tem jeito de desligar. Agora eu não vou ser mais professor, agora eu vou... Não dá. Ele sempre leva uma perspectiva de ajudar a compartilhar o saber para os seus alunos. E a Prete tem essas características, sempre pensando em como servir a comunidade e transmitir o saber com muita competência, como ela realmente fez. Então, essa Câmara reconhece esse trabalho e hoje outorga também à professora Prete esse diploma de mérito educacional. E o professor Durvalino, que vem há tempos trabalhando na área da educação, já passou por várias atividades ligadas à educação, como o projeto Casa Amarela, trabalha com crianças ou menores em situação de risco, não é? Fez um trabalho, as pessoas talvez que tenham conhecimento sobre as políticas sociais das cidades lembram desse projeto Casa Amarela. A instituição do Padre Haroldo também esteve lá, o professor poderoso atuando, e atualmente ele é o vice-diretor da Escola da Família. Interessante, é uma instituição que ajuda muitos alunos a tornarem-se professores, especialmente aqueles que não têm condições de pagar a faculdade, então vão nos finais de semana acolher as famílias, um projeto do governo em troca, né, do pagamento das suas mensalidades. Então é um projeto muito interessante que tem ajudado muitos jovens, muitas pessoas a realizarem o seu sonho de serem profissionais na área da educação ou qualquer outra disciplina. E o professor Durvalino há tempos vem trabalhando nessa área, uma área de inclusão social. Então por isso que essa casa também as comissões analisaram, porque o trâmite, o rito para outorgar esse diploma, ele passa por algumas comissões, né? As comissões analisam e essas pessoas então recebem nessa noite merecidamente essa lembrança. E eu quero terminar essas considerações. Eu fiquei tão associado à perspectiva da educação, embora eu seja pastor evangélico, tenho outras formações na área de direito, em outras questões, mas todo mundo chama de professor Alberto, parece que virou um nome. Os meus alunos, todos eles não me conhecem nem vereador, é professor Alberto, então se associou.
eu me sinto muito grato com isso, por ser um dia, e nesse aspecto, vereador Cirilo, eu falo isso reconhecendo a sua humildade, a sua consideração, também vereador Pedro e vereador Carmo, em permitir que uma sessão solene tão importante, que a sua assessoria, nobre vereador Cirilo, trabalhou para que ela fosse abrilhantada, toda a estrutura da casa, e o senhor humildemente permite que esse humilde professor seja o presidente dessa... Isso muito me honra, porque eu tenho o maior prazer e para mim privilégio, e nunca tive vergonha de dizer que eu sou professor da rede pública do estado de São Paulo. Eu tenho o maior prazer, eu sou professor de História da rede pública do estado de São Paulo, da Escola Estadual Dom Barreto. Eu tenho o maior prazer em dizer isso. Eu tenho outras escolas particulares, tenho curso de mestrado, mas o meu prazer é ser professor. Ser professor, e para mim isso é uma vocação. Para mim isso é um dom de Deus. É uma bondade divina, uma luz que Ele pinça algumas pessoas, escolhe algumas pessoas. Entre os humanos, né? Pinça alguns. E esses vão transmitir o saber. E essas pessoas gostam do que fazem. E eu sei que o maior de todos os nossos professores, como eu sou teísta, é Deus. E eu fecho citando para mim um dos maiores professores, filósofos e teólogos que nós já vimos na história humana, que é Santo Agostinho. Ele disse assim, num momento de reflexão: ó Deus, Tu nos criastes para Ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso quando voltares para Ti. Para mim, os professores têm divindade dentro do coração. Feliz Dia dos Professores, muito obrigado.